Nenhuma condenação existe. O apóstolo Paulo, ensinando aos cristãos convertidos em Roma, apresenta em Romanos capítulo 8, os versos de 1 a 4, para que possam ser encorajados, e destaca o poder do Evangelho para transformar a vida daqueles que estão em Cristo Jesus, dizendo: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. No versículo 1, Paulo afirma que, para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Isso reflete a promessa de que a justificação é completa para os que aceitam Jesus como Salvador. Esse é um convite à segurança em Cristo. Somos salvos pela fé, em sua graça, e não pelas nossas obras, pois estas não podem nos redimir. Viver sem condenação implica abandonar a culpa e aceitar que Cristo levou sobre si o nosso pecado, dando-nos um novo começo. No versículo 2, Paulo nos fala sobre a lei do Espírito de vida, em contraste com a lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida representa a atuação do Espírito Santo, que liberta o crente da escravidão do pecado e da morte. Viver segundo essa lei significa permitir que o Espírito opere uma transformação interna e nos capacite a viver em harmonia com a vontade de Deus. No versículo 3, o apóstolo Paulo menciona que a lei era incapaz de nos salvar por causa da fraqueza da carne. A lei de Deus, os 10 mandamentos, é santa e justa, mas incapaz de dar salvação por si mesma. O propósito da lei é revelar o pecado. Paulo reforça isso em Romanos, capítulo 7, verso 7, quando nos diz: o que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado, pois eu não sabia o que é a cobiça, se a lei não tivesse dito: não cobice. Cristo é quem nos salva da condenação. Jesus veio em semelhança da carne do pecado e venceu o pecado, para que, através de seu sacrifício, pudéssemos viver uma vida de vitória. No versículo 4, destaca que a justiça da lei pode ser cumprida em nós, dizendo: vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. O Espírito Santo atua na vida do crente para que os princípios de amor e santidade expressos na lei de Deus sejam cumpridos em sua vida.
Esse processo de santificação, que leva o crente a andar de acordo com o Espírito, é evidência de uma vida transformada pela graça. Embora a salvação venha pela graça, por Cristo, a resposta do crente é de obediência à lei de Deus. A obediência não como meio de alcançar a salvação, mas como uma consequência da salvação. Quem vive segundo o Espírito encontra na lei de Deus um guia para a vida cristã. Assim, a justiça da lei é cumprida na vida daquele que se rende ao Espírito Santo. O texto de Romanos, capítulo 8, dos versos de 1 a 4, nos assegura que, em Cristo, estamos livres da condenação e capacitados pelo Espírito para viver de acordo com a vontade de Deus. Essa vida de vitória e liberdade espiritual não é apenas um chamado à libertação do pecado, mas uma caminhada de transformação contínua, onde o caráter de Cristo é formado em nós. Vivamos então, segundo o Espírito, permitindo que Cristo cumpra em nós a justiça da sua lei. Uma jornada que se fundamenta na certeza do amor, do perdão e da presença constante de Deus. Sejamos imitadores de Cristo. Pense nisso.